Olá! Esse é mais um vídeo da Rede de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro e hoje a gente vai conversar sobre os atributos dos indicadores do PPA 2024-2027. Você vai conhecer os atributos que todo indicador do PPA deve ter e ver alguns exemplos para ajudar a deixar as definições mais claras. Vamos lá? Você já sabe que os indicadores do PPA 24-27 devem mensurar os resultados da implementação das iniciativas, aferindo os benefícios para o público-alvo decorrentes das entregas do PPA. Para monitorar se suas iniciativas estão, de fato, atingindo os objetivos, o órgão responsável deve definir pelo menos um indicador para cada iniciativa, e essa definição não é só o nome do indicador. Ela é composta por 10 atributos, que podem ser encontrados no Manual de Elaboração do PPA. E quais são eles? Vamos começar pela denominação. É importante que o nome do indicador seja claro e autoexplicativo. Em vez de nomes mais gerais, como aprovação escolar, o ideal é que o nome do indicador seja mais específico, de preferência começando pela métrica, como taxa de aprovação escolar na educação de nível médio, por exemplo. Não tem problema se o nome ficar longo, o importante é que ele seja preciso e autoexplicativo. O segundo atributo é a descrição, que é uma breve explicação da relevância de se medir aquela informação. Então, a relevância em se medir a taxa de aprovação escolar na educação de nível médio pode ser, por exemplo, dar ao órgão a capacidade de monitorar, ano após ano, o percentual de alunos do ensino médio que concluem o ano letivo de forma satisfatória, para verificar se as estratégias implementadas pelo órgão para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem estão alcançando os resultados esperados. Resumindo, a descrição é onde o órgão vai explicar por que é importante medir aquela informação. O terceiro e o quarto atributos estão diretamente relacionados: a fórmula de cálculo e a unidade de medida. A fórmula de cálculo é a fórmula utilizada para calcular o indicador, com a definição de todos os seus componentes. E a unidade de medida é o padrão escolhido para a mensuração do indicador. É mais simples do que parece. A fórmula de cálculo do indicador taxa de aprovação escolar na educação de nível médio, por exemplo, é o número de matrículas aprovadas ao final do ano letivo dividido pelo número total de matrículas vezes 100, que é como a gente calcula o percentual. E a unidade de medida é percentual. No caso do indicador número de atletas de alto rendimento apoiados pelo Estado em pódios, a fórmula de cálculo é o somatório de atletas de alto rendimento apoiados pelo Estado em pódios, e a unidade de medida é a unidade. O quinto atributo é a periodicidade de mensuração, que é o intervalo de tempo em que as aferições serão feitas para a verificação do resultado. A periodicidade pode ser mensal, semestral, anual, vai depender do indicador e da capacidade do órgão. O sexto atributo é a polaridade, que é o sentido em que o indicador deve ser avaliado, e ela pode ser positiva, negativa ou não aplicável. Para os indicadores com polaridade positiva, quanto maior o resultado, melhor. Por exemplo, no caso do indicador percentual de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica atendidas por programas de habitação de interesse social, quanto mais famílias atendidas, melhor. Já para os indicadores com polaridade negativa, quanto menor o resultado, melhor. Por exemplo, o tempo médio de abertura de empresas, o percentual de alimentos com resíduos de agrotóxicos ou o número de roubo de veículos. Nesses casos, quanto menor for o resultado, melhor. E a polaridade pode não ser aplicável quando o melhor resultado for a estabilidade do indicador. Esse caso não é tão comum e depende de um diagnóstico. Mas, em resumo, se o indicador já apresenta o resultado desejado e a intenção é que esse resultado seja mantido, o melhor é que não haja variação acentuada, nem positiva, nem negativa. O sétimo e o oitavo atributos são diretamente relacionados: linha de base e meta. A linha de base é o valor de referência mais recente do indicador e serve para demonstrar a situação atual do problema a ser enfrentado.
Vamos ver o exemplo do indicador percentual de agricultores familiares assistidos com ações de assistência técnica e extensão rural. Imagine que no ano anterior à definição do indicador, 58% dos agricultores familiares do estado tenham sido atendidos por essas ações. Então, essa vai ser a linha de base, ou seja, a referência de medição do indicador com a qual os resultados futuros vão ser comparados. Já a meta é a expressão quantificável dos resultados que se deseja alcançar com a execução da ação em determinado período de tempo. Então, usando o mesmo exemplo, se a iniciativa pretende aumentar a cobertura de agricultores familiares assistidos, as metas devem estimar esse aumento ano a ano. Partindo da linha de base de 58%, as metas poderiam ser, por exemplo, 60% no primeiro ano do PPA, 65% no segundo ano, 70% no terceiro e os mesmos 70% no quarto ano do PPA, que vai coincidir com o primeiro ano de mandato do próximo governante. Para concluir, o nono e o 10º atributos são mais operacionais: a fonte de coleta ou geração de dados e o setor responsável. A fonte de coleta é o órgão responsável pela produção das informações necessárias para a apuração do indicador. Pode ser uma fonte externa, por exemplo, instituições públicas de pesquisa como o IBGE, ou uma fonte interna do próprio órgão, responsável pelos registros administrativos de uma iniciativa. Já o setor responsável é o nome do setor administrativo do órgão ou entidade que será responsável pela coleta ou registro dos dados periodicamente. Esses dois atributos podem ser diferentes, mas também podem coincidir. É isso! Se você é integrante da rede de planejamento e ainda tem dúvidas sobre os indicadores do PPA, você pode dar uma olhada no manual de elaboração, ver o vídeo sobre as estratégias de definição de indicadores do PPA ou assistir ao vídeo Tipos de Indicadores, que fala sobre indicadores de um modo mais geral. Os links estão na descrição. E se mesmo depois de consultar esse material as dúvidas persistirem, pode procurar o órgão central. Você faz parte de uma rede e a gente está aqui para te apoiar. Até a próxima!